Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso segundo encontro. No nosso vídeo anterior, nós conversamos sobre um dos conceitos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados das terapias sistêmicas: as lealdades familiares invisíveis. Nós vimos como certas dores, fracassos e bloqueios que você enfrenta hoje não começaram em você, mas sim na história da sua linhagem, como um rio cuja nascente foi contaminada gerações atrás. Hoje nós vamos dar um passo além. Eu quero ir direto ao ponto e te dar ferramentas de diagnóstico. Eu vou te apresentar 5 sinais práticos, claros e cirúrgicos para você descobrir se uma dor, um medo ou uma trava que você sente hoje na sua vida, na verdade, não te pertence. E se você está caindo de paraquedas nesse vídeo agora, não se preocupe. O que eu vou te ensinar aqui funciona de forma perfeitamente independente. Mas eu garanto que ao final desses minutos, a forma como você enxerga os seus próprios problemas nunca mais será a mesma. Você vai aprender a olhar para a sua vida através de uma lente que revela o que aconteceu muito antes de você nascer. Talvez você esteja se perguntando assim, ó, mas afinal de contas, por que é tão urgente que eu aprenda a identificar esses sinais? A resposta é simples e ao mesmo tempo brutal. Isso muda absolutamente tudo no seu processo de cura e desenvolvimento pessoal. Se você não souber identificar a real origem do seu problema, você corre o risco real de passar a vida inteira gastando tempo, energia e muito dinheiro tentando resolver através do esforço próprio, de terapias tradicionais ou de cursos de autoajuda. Uma dor que nunca vai se curar completamente por um único motivo: porque ela simplesmente não nasceu com você. Tentar resolver um padrão sistêmico repetitivo, olhando apenas para suas escolhas conscientes atuais, é o equivalente exato a tentar consertar um vazamento grave limpando a água do chão com um pano, sem nunca fechar o registro geral da parede. O chão vai secar por alguns minutos, te dando uma falsa sensação de alívio, mas logo em seguida a água vai brotar novamente. É por isso que você sente que está sempre enxugando gelo. É por isso que o padrão volta. Enquanto nós não fechamos o registro lá atrás, a história que veio antes de você, o sintoma vai continuar inundando seu presente. Identificar esses sinais é localizar onde está esse registro invisível. Vamos então aos 5 sinais fundamentais. Eu recomendo que você preste muita atenção em cada um deles e faça um exercício de honestidade consigo mesmo para perceber quais deles ressoam no seu coração. Sinal 1. Emoções intensas sem nexo lógico com a sua biografia. O primeiro sinal é quando você experimenta uma emoção terrivelmente forte, que pode ser um medo paralisante, uma tristeza profunda, uma angústia crônica, ou então uma culpa esmagadora, mas não tem absolutamente nenhuma relação lógica com nada que você tenha vivido na sua infância ou na sua vida adulta. No consultório, eu cansei de atender pessoas que sofrem de um medo pânico e irracional do abandono ou da escassez. São pessoas que cresceram em lares perfeitamente estáveis, amorosos, estruturados, que nunca passaram fome e nunca foram negligenciadas. Obviamente, a vida delas foi boa, mas internamente elas vivem sob o sobressalto constante de que a qualquer momento serão deixadas sozinhas na miséria. Quando nós aplicamos a lente sistêmica e investigamos o passado, descobrimos, por exemplo, que 2 gerações atrás houve um bisavô que faleceu repentinamente, deixando a esposa e 4 filhos pequenos na miséria absoluta, precisando ser acolhidos por caridade. Aquela dor real, aquela fome e aquele desespero do passado que nunca foram processados pela família, ficaram registrados no campo do sistema. O descendente atual, por lealdade cega, capta essa frequência e vive o medo do bisavô como se fosse dele. Se você sente um sentimento pesado que não combina com a sua história da vida real, esse sentimento provavelmente pertence a um ancestral seu. Sinal 2. Autossabotagem no limiar do sucesso, o teto invisível. O segundo sinal é quando você percebe que sabota sistematicamente os seus momentos de maior felicidade, de sucesso,
ou prosperidade, especialmente quando você está prestes a superar uma marca que ninguém na sua família jamais conseguiu superar. Pode ser uma marca financeira, um nível de estudos, uma promoção profissional ou até mesmo um nível de saúde e bem-estar. Você vem crescendo, as coisas vão dando certo, mas às vésperas de fechar um grande negócio da sua vida ou logo após assinar um contrato maravilhoso, você comete um erro primário. Arruma uma briga destrutiva com seu sócio ou então você adoece gravemente. O que está acontecendo aqui? É o mecanismo da lealdade invisível operando no seu nível mais puro. No fundo do seu inconsciente existe um lema oculto que diz assim: eu não posso ter mais do que meus pais tiveram. Eu não posso ser mais feliz do que minha mãe foi. Se eu prosperar enquanto eles sofreram, eu vou estar sendo desleal ao sofrimento deles. A autossabotagem, então, não é falta de competência. É um mecanismo desesperado da sua mente para te puxar de volta para baixo, garantindo que você continue igual aos seus para não correr o risco de ser excluído. Sinal 3: identificação rígida com o destino de um ancestral. O terceiro sinal clássico é quando você percebe uma identificação quase simbólica com a história ou a personalidade de alguém específico da sua árvore genealógica. É aquela frase que você ouve desde pequeno, ou você mesmo repete: eu sou a cópia escarrada da minha tia que nunca casou. Ou então, eu tenho o mesmo gênio difícil, o mesmo destino infeliz do meu pai. Essa identificação vai muito além da semelhança genética. Ela se manifesta quando você começa a repetir de forma assustadora as mesmas escolhas trágicas, as mesmas perdas e as mesmas dores daquela pessoa, inclusive em datas, idades ou situações de vida muito específicas. Se o seu pai faliu aos 42 anos e você, ao se aproximar dos 42 anos, começa a sentir uma ansiedade terrível e toma decisões financeiras desastrosas que começam a arruinar a sua empresa, isso é uma identificação de destino. Você está inconscientemente caminhando para o mesmo abatedouro emocional daquele ancestral, como uma forma cega de dizer: eu sigo seu destino, pai. Sinal 4: sintomas ou acidentes ou dificuldades cronometradas. O quarto sinal diz respeito a padrões que funcionam como se tivessem um cronômetro programado no inconsciente familiar. São doenças específicas, acidentes de percurso ou divórcios que aparecem repetidamente na mesma idade ou no mesmo momento de transição de vida entre diferentes gerações. Por exemplo, mulheres da família que desenvolvem o mesmo sintoma de útero ou de mama exatamente na mesma idade em que a avó perdeu um filho. Ou homens que sofrem problemas cardíacos graves na mesma faixa etária em que o avô teve um colapso de estresse. O sistema familiar guarda uma memória precisa do tempo. Quando um trauma do passado não é integrado, o sistema cria uma espécie de aniversário do trauma. Ele repete o sintoma na geração seguinte, na mesma época da vida, como um clamor desesperado para que aquela dor antiga seja finalmente vista, respeitada e curada. O quinto e último sinal é uma sensação profunda, persistente e silenciosa de não pertencimento, acompanhada de um peso nas costas que você simplesmente não consegue nomear ou explicar, mesmo tendo uma vida que, objetivamente falando, é muito boa. É aquela pessoa que tem um bom emprego, um parceiro amoroso, filhos saudáveis, mas quando deita a cabeça no travesseiro à noite, sente uma solidão devastadora. Uma sensação de que é uma farsa, de que está no lugar errado, ou de que está carregando uma mochila cheia de pedras que não são suas. Esse peso inominável, na maioria das vezes, é a energia de membros da família que foram excluídos, rejeitados ou esquecidos pelo sistema. Podem ser tios que foram internados e esquecidos em hospitais, abortos que nunca foram validados ou chorados, ou pessoas que cometeram atos considerados vergonhosos e cujos nomes foram proibidos de serem ditos dentro de casa. Como o sistema exige que todos tenham o direito de pertencer, você, sendo mais sensível, carrega o peso do excluído na sua alma, sentindo-se um estranho no seu próprio ninho.
Para que você entenda com clareza cristalina como esses 5 sinais se manifestam na vida real e como funciona o processo de tomada de consciência, eu quero te contar a história de uma pessoa que eu atendi há algum tempo. Vamos chamar essa pessoa aqui de Roberto, para preservar a identidade dele. O Roberto me procurou quando estava completando 45 anos. Era uma pessoa extremamente inteligente, era engenheiro, mas ele vivia uma angústia terrível. Nos últimos 3 anos, ele vinha sofrendo crises de ansiedade severas e insônia crônica que estavam assim, destruindo a saúde dele, destruindo o casamento dele. O que mais intrigava o Roberto era que a vida dele estava no ápice. Ele tinha acabado de ser promovido a diretor na empresa onde ele trabalhava, tinha comprado a casa dos seus sonhos e a sua esposa estava grávida do primeiro filho. E ele me disse assim: Sidney, eu não tenho motivos para estar assim. Eu devia estar feliz, mas eu sinto medo de morrer que me paralisa. Eu sinto uma culpa enorme por estar bem. E à noite o meu coração dispara de um jeito que parece que eu vou infartar. Eu já passei por cardiologista, tomei medicações, mas a sensação de perigo iminente não passa. Nós começamos o trabalho investigando a história dele através da lente sistêmica, olhando para o panorama antes dele. Perguntei sobre o pai e sobre os avós do Roberto. Inicialmente ele me disse que não havia nada de especial, que a família era simples, trabalhadora, mas quando a gente começou a desenhar a árvore genealógica e a pontuar as idades, um fato saltou aos olhos. O pai do Roberto tinha falecido de um ataque cardíaco exatamente aos 45 anos de idade. E qual era o contexto do pai naquele momento? O pai era um pequeno comerciante que, após anos de muita miséria, tinha finalmente conseguido comprar o seu primeiro caminhão próprio para poder expandir os negócios. Na véspera de fazer a sua primeira grande viagem com um caminhão novo, o coração dele parou. Ele morreu no momento exato em que estava prestes a prosperar e dar conforto para a família. O Roberto, na época, tinha só 10 anos de idade e testemunhou o desespero da mãe e a volta da família para a pobreza. Perceba a engenharia oculta do sistema. O Roberto cresceu, estudou, se esforçou e guardou aquela dor num canto profundo da mente. Mas quando ele completou 45 anos e atingiu o ápice do sucesso profissional e familiar, ultrapassando a marca que o pai dele não pôde desfrutar, o alarme do inconsciente sistêmico disparou. Roberto estava manifestando o sinal 2, autossabotagem através da doença no limiar do sucesso. E o sinal 4 também, sintomas cronometrados na mesma idade do ancestral. O medo de enfrentar e a ansiedade não eram dele, eram da memória celular do trauma do pai. Internamente, o Roberto operava sob uma lealdade invisível ao pai que dizia assim: pai, se você morrer aos 45 ao tentar vencer na vida, eu também não tenho direito de passar dessa idade com sucesso, com saúde. Eu preciso sofrer como você sofreu. No momento que o Roberto sentou na minha frente e nós colocamos esses dados no papel, fazendo o invisível se tornar visível, ele desabou em lágrimas. Foi um choro profundo, de alívio. Ele me olhou e me disse algo que eu nunca vou esquecer. Sidney, eu passei os últimos 3 anos achando que o meu corpo estava com defeito, mas agora eu percebo que eu estava só morrendo de saudades e também de lealdade ao meu pai. Aquela tomada de consciência tirou um peso de toneladas das costas do Roberto. A insônia dele cedeu na semana seguinte porque o registro do vazamento finalmente tinha sido localizado. Decidi te contar a história do Roberto para que você entenda o poder avassalador de olhar para a sua vida sabendo o que aconteceu antes de você. Se você, assistindo esse vídeo hoje, se reconheceu em 1, 2 ou talvez em vários desses 5 sinais, o meu primeiro e mais importante pedido é: não entre em pânico e não se culpe. E acima de tudo, não saia daqui hoje apontando o dedo ou culpando os seus pais, os seus avós ou a sua família. Eles não fizeram isso por mal. Os seus antepassados não te deram esses fardos por maldade. Eles simplesmente passaram para frente a única água que eles tinham no rio deles.
Eles também foram vítimas de dinâmicas que não compreendiam. Na verdade, a lealdade invisível que te faz repetir a dor deles é uma força que nasce do amor. É um amor cego, um amor infantil que se sacrifica achando que sofrendo igual pode salvar quem veio antes. Mas agora você está tendo a oportunidade de transformar esse amor cego em um amor consciente. O primeiro passo prático que você precisa dar hoje é apenas o passo da observação consciente. Comece a olhar para os seus bloqueios atuais, não mais como defeitos de fabricação seus, mas como pistas, como portais que apontam para histórias que precisam ser vistas e que precisam ser incluídas no seu sistema. Mudar a lente significa parar de perguntar por que isso acontece sempre comigo? E começar a perguntar a quem essa dor me conecta dentro da minha família. Só de você fazer essa mudança de perspectiva, a engrenagem oculta do padrão começa a perder força sobre as suas decisões diárias. E nos próximos vídeos dessa semana, eu vou te guiar de forma extremamente prática como nós podemos começar a trabalhar e a desatar esses nós sistêmicos, honrando a sua história, mas sem precisar repetir os sofrimentos dela. Nós estamos apenas no começo dessa jornada de libertação e a sua participação é fundamental para que essa engrenagem de consciência continue girando. Por isso, eu quero te pedir para fazer um movimento agora. Role a tela para baixo e deixe aqui nos comentários a sua resposta. De todos os 5 sinais que eu te apresentei hoje, as emoções sem lógica, a autossabotagem do sucesso, a identificação com o destino de alguém, ou sintomas cronometrados na mesma idade ou peso inominável de não pertencimento. Qual deles bateu mais forte no seu peito? Qual deles descreve com mais precisão o que você está vivendo hoje? Eu faço questão de ler pessoalmente cada um dos comentários para preparar o nosso próximo passo. Não se esqueça de verificar se você realmente está inscrito no canal, ativa o sininho, porque o próximo conteúdo vai te mostrar como transformar essa tomada de consciência em ação de alinhamento. Um grande abraço, honre a sua história e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!